Assim, Cíntia de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero la pelota no se mancha. Abreu tiró. ¡Gol! ¡Uruguay no va! ¡Gol! Copa Libertadores é minha obsessão. Parece que agora a Copa Libertadores é uma obsessão continental mais do que nunca. Todos os esforços de todos os países, protocolo da Conmebol, tudo para que a Libertadores possa voltar conforme a Conmebol planeja. Agora, a mediados de setembro, dia 15, para alguns, dia 17 para outros. Estou com ele, El Petiço Dias, que vai me ajudar nisso daqui, que vamos juntos tentar esclarecer e tentar dar um panorama geral do que está rolando em todo o continente. Tudo bem, Petiço? Dale Colimba, estamos aqui, vamos falar desse retorno, dessa obsessão de todo o continente, que é a Copa Libertadores, e a gente sabe, claro, com um jeito totalmente diferente, né, nesse ano. A competição talvez que tenha sido a mais ameaçada, que está mais sob risco de acontecer, porque, obviamente, competições estaduais e nacionais são muito mais fáceis, né, de você controlar, de você segue praticamente os mesmos protocolos, fala de governanças parecidas, e quando você fala de uma competição continental em que você se desloca para viajar, né, o que é diferente do que está acontecendo na Champions, por exemplo, né, na Champions League, que é um torneio que se disputa na Europa, pelo que eu soube. A Libertadores, você tem, né, não vai voltar no formato de bolha, dentro da mesma cidade. Então, para mim, certamente o torneio que envolve a logística mais complicada que nós temos nessa volta do futebol, na volta do esporte como um todo. A própria NBA, por exemplo, preferiu se recolher numa bolha, os grandes torneios se recolheram em bolhas, e a Libertadores, até por estar muito no começo, ela vai ter que fazer de um jeito diferente. Então, para mim, é o torneio que envolve a logística mais difícil nesse segundo semestre de 2020. Aí é o torneio que mais sofreu com a pandemia. Interessante o que você disse, Capo, porque já que a gente está tocando na dificuldade que a Conmebol vai ter, alguns protocolos ela já estabeleceu, alguns países, como além do Brasil, né, o próprio Paraguai, Venezuela, Equador, já deram aval para esses procedimentos sanitários que a Conmebol sugeriu. Inclusive, há uma ideia, uma possibilidade, ainda não se sabe, de que a Conmebol realize uma bolha sanitária para os árbitros, né? Ou seja, os árbitros viajariam para um país, não sei, de repente, por exemplo, viriam para cá os árbitros argentinos e ficariam aqui no Brasil para apitar todos os jogos que envolvessem, não times argentinos, mas times de outros países que jogariam contra os times brasileiros. Então, eles ficariam aqui, só se deslocariam dentro do Brasil. O que você acha? É uma boa? É possível fazer isso? Eu acho possível, mas, de novo, vai envolver uma logística muito complicada, porque você tem que estudar bem a tabela para mandar, por exemplo, os juízes chilenos para o Brasil, porque você não tem confronto de brasileiros com chilenos, eventualmente. Ou os juízes venezuelanos, porque você não vai ter confronto. Aí você vai mandar para o Chile árbitros de tal país, então você tem que ter um confronto ali, tem que ser alguém bom de Excel ali para cruzar essas tabelas, porque você vai ter que pensar muito bem isso. E esse árbitro também, vamos lá, um exemplo hipotético aí, o chileno que vem para o Brasil, em que condições ele vai estar aqui? De casa, né, do hotel para o campo, do campo para o hotel, vai fazer os trabalhos físicos dele vão ser todos lá. A gente tem que lembrar, o juiz ainda não é uma função profissional, né? Então, é óbvio, boa parte desses juízes que já apitam
Libertadores levam a arbitragem como o principal foco da vida, mas não necessariamente vivem só fazendo isso. Então ainda tem essa outra questão, assim, esses árbitros teriam que abrir mão por um bom tempo aí de suas vidas em seus países. Então de novo uma questão logística complicada, mas me parece ser uma boa solução. Fora isso, você bem lembrou, né? O caso chileno, o futebol lá ainda não voltou, a gente vai tratar daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do caso chileno, mas vamos começar falando sobre o caso equatoriano, porque a bola voltou a rolar lá no Equador. Petiço, voltou a bola a rolar no Equador e é de interesse para o Flamengo saber isso, porque no Grupo A, que é o grupo que o Flamengo faz parte, temos 2 times equatorianos, o Barcelona de Guayaquil, o Independiente del Valle, também o colombiano Júnior Barranquilla. Tem uma história meio interessante que rolou nessa volta do futebol equatoriano. O Barcelona venceu por 1-0 o Orense, né, lá no Campeonato Equatoriano, na 5ª rodada da Liga Pro. Lembrando que o Campeonato Equatoriano é uma liga. E essa liga que, inclusive, tem esperanças de voltar com público ainda esse ano. Cogita-se aí 10% da capacidade dos estádios, o que eu acho muito difícil. Mas tem essa história interessante, né, do Tim Angulo, que voltou depois de uma suspensão por doping de cocaína e voltou já fazendo o gol da vitória do Barcelona de Guayaquil sobre o Orense. Também se apressaram as coisas lá. A gente lembra que o Equador, no começo da pandemia, também era um país que estava muito comprometido e eles meio que apressaram tudo pensando na Libertadores. O que o Flamengo tem que ficar de olho aí? É engraçado a gente dizer, porque existem mais de, dentro das pesquisas ali, vamos dizer que tem, mais de 50 milhões de pessoas de olho no Campeonato Equatoriano, e a grande maioria delas está no Brasil, né, que são os torcedores do Flamengo, maiores que a população do Equador, provavelmente, vou fazer essa conta aí um dia, de olho, porque dos 4 times do grupo do Flamengo, 2 são de lá. Eu acho assim, diante das cenas que a gente viu, o Equador foi um dos símbolos da tragédia no começo da pandemia, né? Aquele primeiro momento, o grande susto aqui na América veio do Equador, aquelas imagens de pessoas na rua, né? De corpos nas ruas, ali em Guayaquil, principalmente, cidade onde fica o Barcelona. Então me parece que eles estão acelerando um pouco o processo e pensar em torcida agora. Claro, eles falam em 10% das pessoas nos estádios, né? Na Europa a gente já viu os times trabalhar com média de 30%, 35%, mas eu acho que ainda é um passo muito arriscado. Também acho que às vezes eles sinalizam mais como uma intenção do que como um projeto já claro, mas acho um pouco arriscado isso de pensar em voltar com torcida. E essa foi esse que você destacou, o gol do Angulo, foi um grande destaque aí do fim de semana, porque eram 4 anos sem jogar, eram 4 anos de suspensão, não era uma suspensão leve. Ele tinha sido um dos destaques do Independiente del Valle, né? Ele tinha jogado lá muito novo, ou seja, ele com 4 anos de suspensão ainda volta aos 25. É importante que também o futebol seja um caminho um caminho bom para ele, um caminho de coisas boas e não uma punição, né? Para ele, acho que com 25 anos ele tem a carreira inteira pela frente, então que bom que ele pode voltar com gol e acho uma história bonita que se construiu nesse fim de semana aí. El retorno soñado para un futbolista como José Angulo. 4 años inactivo, vuelve, minutos en cancha. Tim Angulo, que surgiu naquele promissor Independiente del Valle, aquele que bateu o vice-campeão da Copa Libertadores de 2016, era um grande time. E o outro detalhe interessante para o grupo do Flamengo é que o Flamengo está trazendo um lateral chileno, né, o Isla, para suprir a vaga ali que o Rafinha vai deixar na lateral direita do time do Flamengo. Um bom nome. Vale lembrar que o Boca estava atrás, o Riquelme ligou pessoalmente diversas vezes, tentou convencê-lo aí para a Bombonera, mas o Isla decidiu vir para o Flamengo. Está bem coberto o posto, Capo? Está muito bem coberto. Eu acho assim, o Rafinha, quando veio para o Brasil,
Aí vou dizer uma expectativa minha. Não tinha expectativa dele render tanto como ele rendeu. Ele, para mim, foi um dos grandes fatores do crescimento do Flamengo no segundo semestre ali, né? A presença dele, a chegada dele, ele foi disparado, o melhor lateral ali, tanto do Campeonato Brasileiro, no lateral direito, atuações seguras, ajudando a fazer do Flamengo aquele time tão forte que a gente viu no segundo semestre e no começo desse ano também, né? Ou seja, o Isla chega com uma boa responsabilidade, mas eu acho que o Flamengo pensou grande e é isso. Eu acho que isso tem marcado o Flamengo nesses últimos anos, né? Nesses últimos momentos, pensar grande. O Flamengo não ficou pensando como vamos substituir o Rafinha, que foi excelente, foi um dos símbolos, um dos pilares desse time. Como nós vamos substituir com outro jogador de grande qualidade, de experiência, acostumado a vencer. Eu acho que tem muito isso também, né? É o cara que ele está acostumado a vencer. Então, o Isla traz isso também, né? Confirmando a chegada dele, acho que ele vai trazer isso. E é um jogador, achei que o Flamengo olhou muito bem o mercado e não à toa, né? Você vê, quando o Riquelme liga pro cara é porque ele tá tentando uma cartada ali, falando, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar ainda tudo que for possível. Era o sonho de consumo do Boca Juniors de Riquelme, que tem o Buffarini no posto, muito bem quisto, mas curiosamente o Riquelme estava em cima do Isla para tentar levá-lo lá para a Argentina. O Flamengo foi mais forte, foi mais rápido, conseguiu bater. E já que a gente está falando do Isla, vamos para o Chile, Capo? Vamos para o Chile, vamos viajar. Na costa do Pacífico as coisas também acontecem. O Chile já está meio que programado o retorno do seu campeonato local para o fim deste mês de agosto, lá para o dia 27, dia 28. Só que o Chile ainda não tem os estádios aprovados lá pelo governo local, né, nesses novos protocolos sanitários que a Conmebol está adequando, ainda não foram aprovados pelo governo chileno, e com isso existe uma possibilidade que tanto Colo-Colo quanto a Católica tenham que escolher sedes alternativas fora do Chile para mandarem seus jogos. A gente já teve uma experiência dessa, mas não foi por conta de uma pandemia, foi uma final de Libertadores por conta da pandemia, da violência, né, que levou a grande decisão de 2018 para outro continente. Você acha que vai ter alguma pressão política para que o futebol, para que Colo-Colo e Católica tenham que jogar fora? Porque se for acontecer isso, o Brasil talvez seja um país que tenha maior risco de contágio para qualquer time que venha visitar aqui, Petiço. Bem colocado, Colimba, porque é verdade, se a gente olhar a cidade de São Paulo, por exemplo, com 2 times disputando a Copa Libertadores, alguém que olhe de fora, fala assim, eu vou viajar para lá, onde estão, né, para o país onde morrem 1.000 pessoas por dia, desde maio, e não baixa, né? O índice não baixa. A cidade de São Paulo, o estado teve um pouco de variação agora, começou a ter um pouco de baixa, mas não faz muito sentido se a gente olhar desse jeito que os jogos não acontecem no Chile, mas possam acontecer no Brasil. Mas é o que você falou, tem o peso político de cada um. E vale lembrar que a mesma pandemia, não de violência, né? Mas que levou a final da Libertadores de 18 para a Europa, em 19 ela também não ocorreu no estádio em que ela estava programada para ocorrer, justamente no Chile, pelos protestos, né, contra o governo lá. Então, o Chile já perdeu na última Libertadores a possibilidade de sediar uma final, o que mostra que eu não descartaria a hipótese dos times chilenos terem que jogar fora, o que seria muito estranho, mas eu não descarto essa hipótese, porque vai pesar muito, acho que vai pesar muito essa influência política de quem conseguir botar as cartas na mesa nesse retorno aí. E a gente tem visto em outros países como os times estão se configurando também, né? O próprio River, por exemplo, talvez jogando não no Monumental, e sim no River Camp ali, né? Na área de treinos dele, porque já criou um estádio para isso, enfim. Mas a gente tem visto que em outros lugares os times têm tentado adequações, e eu acho que, sinceramente, acho que bem possível que Colo-Colo, pela estrutura toda que Colo-Colo e Católica tem, que eles consigam criar alternativas, mas eu acho que pode pesar a força política e talvez levar para fora esses jogos. Legal você ter até citado o caso do River, porque o River está aproveitando o tempo de pandemia para fazer mudanças no Monumental, está em obras o Monumental, eles vão tirar a mítica pista ali, né? Eles vão
uma tentativa de aproximar mais o público do campo, que é uma das coisas que mantinha o Monumental como uma geladeira, como eles gostavam de dizer, não tinha aquela coisa da bomboneira. Estão tentando... Polêmico, estão tentando aproximar. Vamos ver o que vai dar, no que vão dar essas obras todas. E só para a gente concluir o campeonato chileno, a expectativa é de que, se retornar mesmo agora no final de agosto, no final deste mês, o calendário do campeonato chileno ele vai se arrastar até o começo do ano que vem. Então, a perspectiva é de que, assim como aqui no Brasil, o campeonato chileno termine em janeiro, fevereiro de 2021. Lembrando que lá são menos times, né, que estão disputando, mas a mesma quantidade de rodadas. E já que a gente está no Pacífico, Petiço, vamos subir ali um pouquinho. O pisco, você sempre disse que é peruano, né? Essa polêmica você gosta, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, vou dar essa moral. Então vamos tomar um pisco peruano ali, porque voltou o futebol no Peru depois daquela tentativa frustrada, né? Com aquela briga que a gente... Deu uma confusão que a gente noticiou no último episódio desse nosso Cortito e al Pé aqui, que não deu para voltar, porque os torcedores do Universitário causaram lá um alvoroço, causaram aglomeração, e eles decidiram interromper o campeonato, que voltou e interrompeu no mesmo dia. Só que tinha um problema lá com o Binacional, né? Porque o Binacional, existia a possibilidade de que Lima fosse escolhida como sede única para os times peruanos que disputam a Copa Libertadores, e aí o Binacional teria que descer daqueles 3.800, quase 4.000 metros de altitude para jogar em Lima. O São Paulo teve que jogar lá, teve uma logística complicada, perdeu na estreia, mas o River Plate seria o beneficiado. E aí, será que a gente vai ter que... vai jogar em Lima, vai jogar em Juliaca? Como é que vai ser essa logística do River Plate, Petiço? Você destacou bem esse ponto, porque jogar lá em cima, a logística do São Paulo foi toda complicada, porque é uma cidade de muito difícil acesso, né? À beira do Lago Titicaca, muito distante de Lima. Então, eu acho que é bem provável, porque a gente, conversando com quem esteve na cidade, acompanhou o jogo, não é uma cidade de grande estrutura. Eu acho que nesse momento vai ser muito mais complicado chegar lá. Vai ser prejudicial ao São Paulo se acontecer isso, porque uma coisa é você jogar lá em Juliaca contra o Binacional, com uma dificuldade enorme. O São Paulo, no segundo tempo, morreu nesse jogo. E quando eles foram jogar fora, a gente já viu o que aconteceu, ou seja, a qualidade do time ficou clara, que não é tão grande, não é um baita time. Mas eu acho muito difícil, pelo que a gente viu, por todos os relatos que a gente teve sobre a cidade, que nesse retorno que você tem que tomar muitos cuidados, essa logística complicadíssima de chegar lá, eu acho que é muito provável que eles tenham que jogar em Lima, o que é ruim, porque é uma cidade que se apaixonou por apaixonado por esse time, que está vivendo pela primeira vez na vida a possibilidade de receber na Libertadores, receber gigantes como o River, o São Paulo, e a LDU também, recebendo 3 campeões numa cidadezinha pequena. Mas eu acho que, diante do cuidado extremo que se tem que ter nessa volta, eu acho bem difícil que se possa jogar lá. Deixando aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como o Binacional chegou, tem um post bem legal lá no blog. Vou fazer aquele merchan, né, Petiço? Não, aquele merchan, e esse post aí já rodou. Porque antes da estreia, esse post apareceu. Eu vi. Esse post apareceu no Redação Sport TV. Esse post apareceu no Tá Na Área. Apareceu no Seleção, porque ele é muito bom. Apareceu porque tem qualidade. Muito obrigado, mas é até suspeito, porque a gente escreveu lá no blog Latinoamérica Copa Peru e o futebol de fábula, para vocês entenderem como o Binacional é um time que surgiu recente, que surgiu no começo dos anos 2000, dos anos 2010, na verdade. Em 2017, ainda era um time amador, chegou, e agora em 2020, menos 3 anos depois, está disputando a Libertadores. Vamos pro altiplano, Petiço? Já que você falou dali do Lago Titicaca, vamos atravessá-lo e entrar na Bolívia? Vamos à Bolívia! ¡Golazo boliviano! ¡Bolivia, mi amor! ¡Bolivia 6! ¡Argentina 1! Petiço que tem uma ligação especial com a Bolívia, né? Passou as férias lá, conhece, é um profundo conhecedor do futebol boliviano. Tenho um irmão lá na Bolívia, então tenho ligações agora, raízes com a Bolívia. Raízes não, mas tenho boas ligações com a Bolívia.
passei minhas férias lá. Vamos à Bolívia. Capô, Bolívia que é uma situação interessante se a gente for analisar, porque é o único país que ainda não tem nem sequer uma previsão de retorno para o futebol. Porém, o técnico da seleção, César Farias, ele já está pensando nas eliminatórias, porque como o futebol não volta e os jogadores não podem ficar inativos, ele convocou 47 jogadores pensando na preparação da seleção para as 2 primeiras rodadas da eliminatória no começo de setembro, que a gente sequer sabe também se vão ser mantidas essas datas, que ele vai pegar logo de cara Brasil e Argentina. E aí ele dividiu em 2 grupos. Um grupo de 35 jogadores que treina em Santa Cruz de la Sierra e um outro grupo de 22 que está treinando em La Paz. Ele convocou aí esse grupo, esse total de 47 jogadores, pensando que pode existir baixas, tanto por Covid ou por qualquer outro que seja o motivo, por uma falha técnica, uma falha física, e ele já convocou pensando no começo das eliminatórias. O que você acha disso? Está correta a atitude? Você acha que vai ter eliminatória? Qual que é o teu palpite para essa situação do futebol boliviano, que é o que mais sofre, com certeza, que está mais atrasado no continente? Eu acho que é o seguinte, ele se vale de uma fraqueza do futebol, né? Ele torna a fraqueza dele uma força. A seleção boliviana, como ele já havia convocado, antes de parar tudo por causa da pandemia, ele já havia convocado a seleção para enfrentar o Brasil no que seria a abertura das eliminatórias. E a boa parte, se não me engano, eram 20 de 25 convocados, 20 alguma coisa, eram jogadores que atuam na Bolívia, porque os jogadores bolivianos não têm destaque fora. Um deles que estavam fora, e lá é possível ver, ele tem um grande nome de lá, é o Marcelo Moreno, por exemplo, que estava na 2ª divisão da China, veio para o Cruzeiro, agora joga a 2ª divisão, o Cruzeiro esse ano disputando, mas enfim, está num grande clube brasileiro. Então, ele é uma fraqueza deles, né? Do futebol boliviano hoje não tem grandes jogadores fora. Então, eu acho que ele torna isso uma força para ele, a possibilidade de você poder ter uma seleção treinando permanentemente. Poucos países podem se dar esse luxo. Agora, é muito engraçado que ele faça essa distinção entre o time de La Paz e o time de Santa Cruz da Sierra. É possível pensar, por exemplo, que esse time que está treinando em La Paz, ele use na 2ª rodada das eliminatórias, quando a Bolívia joga em casa? Ele deixe esse time treinando em La Paz, em casa, e use os 20 e poucos que eles têm em Santa Cruz de la Sierra, né, que é uma altitude muito mais baixa, ou seja, esse time vem para o Brasil, os jogos são no começo de outubro, né? A Bolívia enfrenta o Brasil aqui aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. Então, é possível pensar, dá até para pensar nisso, né? De trazer ter uma seleção para altitude e uma seleção que viajasse para cá, e enquanto isso ele continuava treinando o time de La Paz. Eu acho que nas eliminatórias entra um outro fator, além de todas as complicações que a gente já falou sobre a Libertadores, entra um fator que esses jogadores vêm da Europa, né? Boa parte dos convocados das eliminatórias sul-americanas vêm da Europa, países que teoricamente já controlaram a pandemia. Como os clubes de lá vão lidar com a liberação desses jogadores, para mim é o grande ponto de interrogação que paira sobre esses jogos hoje, porque a gente pensa nesses jogadores milionários, né, nesses clubes bilionários, qual a sensação deles ao liberar esses jogadores, para vir para cá, com que controle eles, né? Eu acho que vai ser uma situação muito complicada. Todas as confederações vão ter que exibir protocolos bem claros e bem rígidos, porque são jogadores valiosíssimos, e que, claro, todos os clubes vão pensar 2 vezes, porque, eventualmente, quando vamos dizer, você não perde só esse jogador, e aí vamos considerar que nenhum dos jogadores, Deus queira, nenhum dos jogadores vai ter alguma complicação maior. Mas se esse jogador pega o vírus aqui, volta para lá e vai conviver no vestiário, você tem que isolar esse jogador por mais não só os 14 dias, você tem todo esse risco, né, de contaminação, e de países que de alguma maneira já conseguiram controlar um pouco o surto, né? Enfim, a gente já falou de todos os problemas, de todas as complicações que o protocolo da Libertadores tem. As eliminatórias são num período mais curto, são 2 rodadas ali em 10 dias, mas de qualquer jeito tem um fator extra que não tem na Libertadores, que é essa coisa de cruzar continente. É o único torneio hoje no mundo que você vê pessoas cruzando continente. Seriam as eliminatórias sul-americanas para os jogadores virem aqui, ou as eliminatórias da CONCACAF, enfim. Vai ter um problema a mais que aparece aí para a Conmebol e para as confederações resolverem em relação às eliminatórias.
importante correção feita pelo Petiço, as eliminatórias previstas para o começo de outubro e não para o começo de setembro, como eu disse. Então, é importante frisar isso, até porque ele não pode contar agora, o César Farias, como o Petiço bem esclareceu, ele não pode contar com jogadores bolivianos que estão atuando no exterior. Ele está contando com jogadores só do nível que atuam no nível local, mas ele sabe que ali nas 2 semanas prévias ou a semana prévia, esses jogadores, por lei, por determinação da FIFA, precisam, os convocados têm que ser liberados pelos seus clubes, então vai entrar nessa zona de litígio que o Petiço estava dizendo. Como é que vai ser? Porque existe uma situação toda diferente no mundo. E já que a gente está falando de Libertadores, a gente falou um pouquinho de Equador. O filho do Cruyff, o Jordi Cruyff, foi embora da seleção equatoriana sem ter efetuado um treino, sem ter comandado um treino sequer. E agora já pintam outros nomes ali na lista de postulantes ao cargo. E me parece curioso, Petiço, eu quero até também escutar a sua opinião, porque o nome do Miguel Ángel Ramírez, que por aqui sempre é ventilado quando algum técnico cai, ele sequer é cogitado para treinar a seleção equatoriana. E eu acho que faz sentido, porque por mais que ele seja um técnico bom, ele é um técnico jovem, que ainda não teve bons trabalhos, que não treinou, sempre trabalhando com categoria de base, quer dizer, que teve bons trabalhos, óbvio, é campeão da Copa Sul-Americana, mas é que ele não teve ainda um trabalho num clube de peso. Ele está no Independente Del Valle, que é um clube que a gente já explicou aqui várias vezes, que é de formação de atletas. Em contrapartida, a seleção equatoriana vai atrás de nomes mais consagrados, como Pizzi, Héctor Cooper. Isso é um bom termômetro para a gente ter em consideração quando o nome dele é especulado aqui no Brasil? Eu acho que é um termômetro, porque o trabalho dele é bom, ponto. É indiscutível isso. Só que é dentro de uma característica única que tem a Independente Del Valle, que é um time formador, que não tem uma pressão de torcida, não tem 2 derrotas, não tem ninguém na orelha do presidente ali pedindo para ele cair. Enfim, então eu acho que é uma característica muito única e ele vai precisar provar, mostrar em outros trabalhos uma força para assumir uma seleção que tem crescido no continente, é uma seleção que tem brigado, né, em alguns torneios, mais do que historicamente. E eu acho que se a gente olha a lista de pretendentes ao cargo, de quem, na verdade, a Federação Equatoriana quer, a gente vê que eles estão olhando para um outro tipo de treinador, para treinadores de experiência. Hoje, o grande favorito é o Héctor Cooper. É o nome mais forte. Enfim, olha a rodagem, né? A experiência desse treinador argentino. Olha quanto ele é sucesso na Europa. Enfim, é de uma outra... É de outro patamar de qualidade. Não de qualidade, mas de experiência. Tá em outra gaveta. E por falar em rodagem, pode ser que esteja chegando ao fim o ciclo de Maestro Tavares na seleção uruguaia, Capo? Mais uma maldade que esse vírus pode estar fazendo, né? Mais uma... Porque... necessária a renovação? O que você acha? Se você quiser explicar... Enfim, melhor explicando o que pode acontecer, pelos problemas físicos que ele já vem enfrentando, né, há algum tempo mais trabalhos, e por obviamente ser maior de 60 anos, a federação, a AUFTA pensa, a Associação Uruguaia de Futebol, pensa em colocá-lo numa outra função nesse retorno das eliminatórias, seria algo como um manager, enfim, deslocá-lo para que ele não precise estar em campo nos jogos da seleção uruguaia, já que ele teria que se deslocar, viajar, se expor a risco, enfim. Então, a seleção uruguaia, pensando, eu acho que a associação faz muito bem em ter esse cuidado com um cara histórico, alguém que tem um capítulo próprio na história do futebol uruguaio, num livro grosso da história do futebol uruguaio, e a federação a associação tem o carinho que é necessário para cuidar desse treinador, do ser humano fantástico que é o Tavares. E aí começa a se deslocar. Eu acho que ela é uma renovação que viria em algum momento. Acho que ela pode ser acelerada pela pandemia, por ele não poder acompanhar a seleção. E eu acho que ela já viria até pelos problemas físicos dele, que querendo ou não, de alguma maneira, por mais que ele negue, por mais que as coisas... você vê que ele tem uma dificuldade de chegar na beira do campo,
de comandar treinos, né? Exige um esforço ali do treinador, é uma outra... Óbvio que o trabalho do treinador é muito mais, tem muito mais a ver com o intelectual, com você ler o jogo, né? Com leitura do que com você estar plenamente bem fisicamente, mas se percebe que isso já de alguma maneira incomodando e prejudicando um pouco, se não o resultado do trabalho dele, mas claramente era um incômodo para ele. Isso, exatamente, né? Já tem uma série de limitações pela questão física, 73 anos, Maestro Tavares, realmente talvez seja a pandemia vá acelerar não diria, mas vai impor o fim da presença do Maestro, talvez à beira do campo, mas com certeza ele continuaria num cargo de gerência, do manager ali de todo o processo da Associação Uruguaia de Futebol, até porque ele foi o mentor de tudo isso. Seria muito triste, mas talvez seja necessário realmente essa mudança. O difícil é encontrar um nome para substituí-lo, né? Em algum momento chegou a ser o Diego Aguirre, hoje parece mais distante, complicado, né? Não sei se tem algum bom nome para supri-lo. Não, eu acho que até nesse começo, eu acho que eles vão muito dentro da comissão técnica mesmo, né? Eles vão procurar ali dentro do trabalho dele, até para que essa transição seja feita de uma maneira mais suave, né? Eu acho que eles não vão optar até porque tem que ser alguém, porque senão fica muito complicado. Alguém com uma filosofia totalmente diferente, isso com o peso que o Maestro tem dentro da federação, eu acho difícil esses trabalhos darem certo. Assim, a gente tem poucos modelos que você vê dois consagrados funcionarem. A gente vai ter lá o Brasil de 2002, Antônio Lopes e Filipão, mas aí o Antônio Lopes claramente se colocou numa outra posição, né? Ele não quis interferir no plano tático da equipe. Você vai ter poucos exemplos de dois nomes fortes que, com seus pensamentos de futebol, com suas análises de futebol, que convivam e isso dê certo. Então, eu acho que certamente, nesse princípio, eu vejo que certamente vai ser alguém de dentro dessa comissão. E aí os resultados vão guiar um pouco. Não dá para funcionar assim, Maestro, não vai dar, tal. Mas eu acho que, nesse princípio, vão buscar alguém ali de dentro. Petiço, vamos para a nossa sessão de Cortita LP? 3 cositas que tem que saber que aconteceram no futebol sul-americano? Vamos nessa. Eu vou começar hoje. Na outra eu fiquei em segundo lugar, mas essa eu já vou buscar o começo aqui. Pode? Vai embora. Vamos lá, Porque no dia 22 de junho agora foi oficializado o dia do futebolista argentino, o dia do futebolista argentino. Por que foi nessa data, o meu querido Colimba? Alguma coisa aconteceu. Talvez seja o dia mais importante para a história da seleção argentina, por mais que ela tenha 2 mundiais conquistados, que não foram nesse dia. Mas o dia 22 de junho é o dia do jogo, do grande jogo da Argentina contra a Inglaterra, o dia que o Maradona driblou toda a Inglaterra, inclusive a rainha, e ainda fez um gol de mão. Primeiro ele faz o gol de mão para mostrar que ele estava roubando claramente os ingleses, e depois, para não acharem que era só por pura malícia, ele falou, não, também tem talento. Aí ele enfileirou todo mundo. Justo dia, né, Petiço? Justo dia, um dia por tudo que rolou, por Malvinas, enfim, já também um jogo super estudado, falado, debatido. A minha dúvida só, e aí eu queria entender do legislador, se é pelo gol de mão ou pelo segundo gol, o gol mais bonito de todos os mundiais. Deve ser realmente pelo conjunto da obra. Eu já vou emendar a segunda aqui, então, Capo. A segunda também é uma homenagem, né? O Montevideo Wanderers, ele completou 118 anos nesse fim de semana e decidiu inaugurar uma estátua, né, em homenagem ao maior torcedor, ídolo, maior símbolo do clube, Obdúlio Varela. Tem uma tremenda de uma estátua lá de 2 metros e não sei quanto, que não era a altura do Obdúlio Varela, apesar do Obdúlio sempre a gente vê, né, imagens, e ele era um homem alto, um homem robusto, mas ele não media 2 metros e tanto, apesar que aquele dia, em 1950, parecia que sim. E inaugurou-se lá, então, a estátua Obdúlio Varela. E sabe qual que é o detalhe, Petiço? Não, eles usaram o Coates de modelo, porque para ter esse tamanho aí... Esse tamanho é do Coates, não. Os uruguaios que eu conheço desse tamanho, assim. O Obdúlio, ele está com a vista cravada no estádio do time lá em Parque Vieira. Ele está olhando com aquele olhar dele altivo, bonito. E quem
inaugurou a estátua foi a filha do Obdúlio Varela, muito emocionada. Vale a pena ir procurar as imagens nos canais oficiais do Montevideo Wanderers. Foi bonita a homenagem feita ao Obdúlio. Justíssima, né, Petiço? Justíssima e excelente a ideia dele estar sempre mirando o estádio, né? Sempre de frente de olho ali no que acontece no tempo do Montevideo Wanderers. E eu vou continuar no Uruguai para a terceira aqui. Terceira coisa que você não pode deixar de saber é que ainda no Uruguai, nesse mês de agosto, no dia 15 de agosto, tem uma efeméride, que é o nascimento da mítica camisa celeste da seleção uruguaia de 1910, 110 anos da lenda da camisa celeste. Para mim, uma das camisas mais bonitas do futebol mundial. Por tudo, pelo símbolo, pela cor, por tudo. E muito representativa, tanto que ela dá nome ao apelido da seleção. Enfim, você tem outras variações, mas poucas seleções são tão conhecidas pela sua camisa, pela cor da sua camisa, como a seleção uruguaia. Uma homenagem justíssima, lembrando que os argentinos usavam primeiro a camisa listrada, né, celeste e branco. Os uruguaios tinham usado uma anterior, muito parecida, só que ao invés do celeste é o azul. Importante lembrar essa diferença entre celeste e azul, né, Petiço? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, E aí... Tanto que tem a seleção que é a azzurra e tem a seleção que é celeste. Tá bem claro que só isso já mostra. Futebol é cultura e ensina sobre cores. E colorimetria. Que difícil, que palavra difícil. Como se diz isso? Eu ia falar, eu parei no meio, deixei você arriscar. Enfim, que também ensina muito sobre cores. A camiseta que foi escolhida em homenagem ao River Plate uruguaio, não esse atual, a um outro River Plate que conseguiu vencer o poderoso Alumni argentino, que era o time imbatível na era do amadorismo, e por isso que os uruguaios escolheram essa camisa. Eu acho, Petiço, eu vou te dizer, as camisas, combinações mais bonitas de uniforme que tem, para mim, é o celeste e o preto da seleção uruguaia e o uniforme botafoguense com as meias cinzas, com os meiões cinzas. Não sei se você corrobora ou se você tem outra opção. Com a celeste eu concordo. O meião cinza foi já um exagero aí, já não vejo. Acho que o símbolo do Botafogo é lindo, né? A estrela solitária, acho super bonito, mas o meião cinza já mais duvidoso. Então, mandem sugestões de meiões pra gente, porque este episódio curtinho do La Pelota, para você saber tudo o que está acontecendo no futebol sul-americano, vai ficando por aqui. A gente vai subindo o som com a versão original de Dale Alegria Mi Coração, do Fito Páez. Essa que é uma música especial pro Petiço, eu sei, por isso que a gente está indo embora com ela. Já vou aproveitar e emendar esse sobe-som aqui e já mostrar para minha filha. Petiço, muitíssimas graças. Até a semana que vem, hein? Até semana que vem, Colimba. Até semana que vem para todo mundo. Sombra que aquí estuvieron no estará y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad y dale alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor.